Atualmente eu tenho 29 anos, mas a minha história começa lá atrás. Quando a minha mãe tinha 37 anos de idade, ela se envolveu com um homem de 64. Ele era bem mais velho do que ela, tinha 7 filhos, inclusive uma falecida, e vários netos também. Ele era um homem que tinha uma vida muito estável financeiramente, e tinha uma vida muito confortável. E aí a minha mãe engravidou dele e teve a mim. Das minhas vagas memórias da minha infância, eu tenho comigo que a minha mãe, ela nunca gostou muito de mim, sabe? Ela fazia o que tinha que ser feito, mas afeto, amor, carinho, atenção, eu recebia do meu pai. Além de tudo, o meu pai me dava o mundo, sabe? Não deixava faltar nada, muito pelo contrário, se brincar, tinha até em excesso. E aí, quando eu ainda era pequenina, uns 4, 5 anos de idade, o meu pai morreu. E eu era muito pequena. Eu não consegui ter os momentos, né, que uma filha teria com o pai. E ele deixou uma herança bem generosa para todos nós. E ali a minha mãe começou a viver, né? Ela ainda era jovem, então ela sempre me deixava na casa da minha tia, ela saía, ela curtia, ela queria viver a vida dela, né? E ela não dava muito assim atenção, não fazia os meus gostos, ela era mais ríspida comigo. Nosso relacionamento era um fracasso, sabe? Era um fiasco. E aí, quando eu já estava um pouquinho maior, com uns 13 para 14 anos de idade, minha mãe começou a ter um relacionamento com um cara. E esse cara, ele ficava esbanjando com o dinheiro que o meu pai tinha deixado, sabe? Ele ficava se engrandecendo, ele ficava se aparecendo e ele me odiava. A gente não tinha um relacionamento bom pra nada. E eu achava ridículo aquelas atitudes dele. E achava ridículo a minha mãe passar pano pra situação, sabe? E ela deixar ele confortável. E aquilo me irritava também. E nessa época, quem recebia a minha pensão era minha mãe, porque eu era menor de idade, não tinha como, né? E ele brigava comigo, mas adorava o bambambam mananã que caía lá na conta da minha mãe, que era o meu dinheiro, sabe? E isso fazia com que a gente tivesse mais atrito ainda, mais briga ainda, até que chegou um momento em que eu estava em casa com a minha amiga, a gente estava tomando banho, coisa de adolescente, a gente entrou no banheiro juntas e a minha amiga viu o meu padrasto espionando a gente no banheiro e na hora ela ficou muito apavorada e eu, claro, sempre fui uma menina extremamente reativa, eu desci na hora, cheguei lá e contei pra minha mãe, falei pra minha mãe, que é óbvio que ela não acreditou e ela começou a brigar comigo, falando que eu tava querendo caçar confusão, porque eu não gostava dele, tava querendo caçar motivo de briga, de fazer eles terminarem, porque eu era assim e tal. E ali a gente começou a brigar, eu e ele, e naquele momento ele fez a minha mãe decidir entre eu ou ele. Ela falou, quem você escolhe? E é claro, a minha mãe escolheu ele. E aí ela me mandou pra morar com a irmã dela, sabe? Em outro lugar. E assim, eu fui. Na hora, eu fiquei com tanta raiva que eu peguei uma mochila, eu peguei minhas roupas, peguei meus materiais e fui pra casa dessa minha amiga, sabe? Fiquei na casa dessa minha amiga. Foi muito revoltante pra mim toda essa situação. Não queria ficar no mesmo teto que eles, da minha casa que o meu pai me deixou. Então eu fui morar com a minha tia. Lá na minha tia era sozinha. E lá era uma paz absoluta. Lá a gente conversava, a gente tomava cafezinho, a gente se dava super bem, falava sobre a vida, falava sobre tudo. E ali eu cresci, né? O resto da minha idade, tinha uns 14. Quando eu estava prestes a completar os meus 18, eu falei para algumas vezes que eu vi a minha mãe, porque nesse período a minha mãe ela foi visitar a gente mais em períodos de feriados, muito rápida a passagem dela pela nossa casa, minha e da minha tia. E assim, sinceramente, eu nem fazia muita questão que ela fosse, porque a gente não tinha assunto. Nós não tínhamos papo, sabe? A gente não rendia. Então, pra mim, ela não precisava de ir lá me visitar. Mas quando eu estava prestes a completar 18, em uma dessas idas lá, eu comentei que eu gostaria de voltar para minha cidade quando eu fizesse 18. E ela ficou meio tipo, não, totalmente contra. Tipo, por ela, eu tava morando na casa da minha tia até hoje, sabe? Mas é óbvio que eu
Eu fiz a minha maioridade, eu fiz os meus 18 anos, dei um beijo na minha tia e falei, vou atrás daquilo que é meu. Voltei pra minha casa. Óbvio que chegamos lá, era um relacionamento totalmente difícil, e aí eu exigi que a partir do segundo em que eu fiz 18 anos, o dinheiro era na minha conta. Não tinha por que a minha mãe receber a minha pensão. Não tinha por que cair na conta dela. Era meu. O dinheiro era meu. Outra coisa, a casa que o meu pai me deixou. Eu morei fora? Morei. Mas agora eu era uma mulher adulta, e eu queria aquilo que fosse meu. Pois bem, a minha mãe teve que passar, porque por direito não tinha por que ela continuar recebendo a minha pensão, passou o recebimento para minha conta. O que incrivelmente, depois de tantos anos de amor, os dois começaram a brigar, meu padrasto e a minha mãe. E foi começar a brigar, a brigar. Eu já sabia que é porque ele queria o dinheiro e ele já não tinha mais o dinheiro, né? Que a minha mãe tinha. E aí os dois começaram a brigar. Resumindo, ele terminou com a minha mãe. Olha só como ele amava ela, estranho, né? Mas aí eles terminaram, que pra mim foi muito bom, porque eu queria que a minha mãe, né, arrumasse uma pessoa que tivesse, sei lá, que não fosse desse tipo de índole desse homem. Pois bem, aí acabou que eu e minha mãe ficamos sozinha morando na minha casa, só que a gente brigava demais. Era muita briga, e como a casa era minha, ela acabou tendo que ir embora da minha casa. Então, tchau, a casa realmente é minha e eu não ia sair dali. É ela que saísse. Ela saiu e eu comecei a morar sozinha. Ainda era uma jovem, se a gente for para prestar atenção, né, as pessoas pensam assim: você faz 18 anos, agora alguma chavinha virou na tua cabeça e plum! Você é adulto, você é maduro, você sabe de tudo da vida. E na verdade, do 17 pro 18 é só um passe, entendeu? Tipo, é um passo pro lado. Então, é uma construção. Eu ainda era jovem, apesar de eu lutar pelo meu direito, isso aí era uma coisa que estava no meu coração desde muitos anos, desde que eu era pequena, e também as pessoas em minha volta sempre falou isso pra mim, porque isso era um direito meu e eles tiravam aquilo. Ah, detalhe, quando eu morei com a minha mãe mandava uma pensão pra minha tia também, mandava um dinheiro, uma ajuda de custo, sabe? Mas era uma ajuda de custo bem gordinha, assim, bem boa também. Então, por mais que o dinheiro era meu, as coisas, minha mãe não me dava meu dinheiro completo, entendeu? Não deixava faltar nada, mas não me dava o que era meu por direito. Por isso que eu quis. Comecei a morar sozinha. Porque eu tava morando sozinha, recebendo meu dinheiro, dentro da minha casa, eu me apaixonei perdidamente por um homem. Eu me apaixonei perdidamente por ele. E ele se tornou um grande amigo meu, sabe? Uma pessoa que a gente ria, a gente conversava, a gente se tratava bem, ele era muito meu amigo. E, por fim, eu acho que pela primeira vez na minha vida, eu tive alguém que me amou de verdade. Gente, dava pra ver no brilho dos olhos dele como ele era apaixonado por mim. E eu também, loucamente apaixonada por ele. Mas aquele amor, né, gente? Tipo, era meu primeiro amor, era uma coisa meio, tipo, muito mais forte do que a gente, uma dependência emocional muito grande. Meu pai morreu quando eu era muito criança, então aquele amor, aquele carinho, aquele afeto que eu esperava do meu pai, talvez eu tenha encontrado nos braços dele, sabe? E foi uma coisa, assim, muito incrível. Só que com alguns meses de relacionamento, ele me apresentou as drogas. E ali nós começamos a usar. Era cocaína. Toda vez que a gente usava, a gente brigava. E aí, nosso relacionamento começou a virar uma bagunça, porque ele tava praticamente morando comigo, né? E todos os dias, tava junto, eu morava sozinho. Eu queria que ele ficasse comigo, eu não queria ficar sozinho. Eu era carente pra caramba, então eu queria sim que ele estivesse ali comigo. E foi quando a gente começou a usar droga e era muito complicado, e aí a gente brigava, e às vezes ele viajava, e aí ele começava com ciúmes excessivo, sabe? Qualquer coisinha, e tinha essa coisa de, tipo, sumir, dar perdido, desaparecer, e eu passava o final de semana inteiro chorando dentro de casa, sofrendo, porque ele me deixou pra usar droga na rua, sabe? E depois ele voltava, e aí ele pedia perdão, ele reconhecia que foi errado, que ele não deveria ter feito isso, que foi mais forte do que ele, né? Reconhecia
que isso não era legal, mas aí logo ele tava usando tudo de novo, e às vezes eu caía também, eu usava também, porque eu queria mostrar pra ele que eu estava com ele, que o que ele fosse fazer eu ia junto, sabe? Tipo, sendo leal a ele. Então, assim, você vai cair no buraco, eu vou também, entendeu? Tipo, bora, vamos, fechamento aqui nós dois. E assim, eu lembro, inclusive, de momentos em que a gente, assim, brigava, ele usava droga, a gente brigava, e aí no outro dia a gente sentava, olhava um pro outro e falava sobre o nosso futuro, sobre as nossas coisas, e assim, a gente tomava chimarrão juntos e dava pra ver o amor que a gente tinha um pelo outro, sabe? E eu acredito que foi isso que me manteve no relacionamento durante muito tempo, a amizade. E eu comecei a perceber que quando nós estávamos sóbrios, limpos, a gente estava bem. Mas quando a gente se drogava, a gente brigava. E assim, parece doido, né? Que desde que eu falo, parece que é visível que é isso. A droga faz isso e não usar a droga deixa tudo bem. Mas para quem tá usando, é muito difícil você ter essa percepção de si. Você entender que é esse. Pô, a droga tá fazendo bem, tá prazeroso aqui, tá gostoso. Você briga, você não tá vendo, você não tá dentro de si pra ter noção. Você vai perceber mais no outro dia, quando vocês estão bem. E vocês não vão vendo o peso de tudo isso. E aí você vai levando, vai virando uma bola de neve. E aí eu sofria várias e várias vezes, era muito difícil, até que um dia eu tava em casa assim, sofrendo, e eu comecei a ter pensamento suicida. E foi tão pesado que eu peguei assim uma lâmina para tipo cortar os meus pulsos, sabe? Foi muito pesado. E aí uma amiga minha me pegou assim, ela me chacoalhou assim, ela falou: "Você tá ficando louca? Para de fazer isso. Ele saiu, você tem que sair também, você tem que viver também. Você não pode cair nisso, não sei o quê." E foi a mesma coisa dela ter tipo aberto os meus olhos ali, sabe? Eu falei: "Caraca, ela tem razão. Eu preciso." Nesse dia, eu tomei um banho, eu me arrumei, parei de chorar, a gente pegou e saiu, e a gente curtiu, e a gente fez tantas coisas legais e divertidas, a gente aproveitou tanto que eu voltei só no domingo depois dele. E aí, naquele dia que eu cheguei domingo depois dele, é que ele sentiu, aí doeu. Nossa, mas doeu nele. Doeu lá no fundo da alma dele, sabe? Ele ficou super mal, e aí ele conversou de novo comigo pra gente poder, né, ver o que a gente fazia. Mas, cara, não adiantava. Logo tava repetindo, a gente tava brigando de novo. Aí, uma dessas brigas, eu cansei. Eu cansei, eu falei: "Não quero mais, eu tô cansada, vai embora. Pega tudo que é seu e vai embora." E ele: "Não, pelo amor de Deus, não faz isso, é minha vida. Vai embora, vai embora." E ele pegou e foi embora. Nesse tempo, a gente ficou um tempo separado, sabe? Ficamos 3 meses separados para eu me reerguer, assim, para eu me entender um pouco de tudo que eu tinha vivido, né? De quem eu tava me transformando. E aí ele voltou, tentou novamente ficar comigo. E ele voltou de um jeito totalmente diferente. E ele falou a mesma, assim, ele mudou totalmente. Ele falou coisas que ele nunca tinha falado antes, mostrou para mim que ele tinha amadurecido, que ele tinha mudado. Eu dei essa chance pra ele e ali ele ficou tão romântico, gente. Que ele ficou tão romântico que aquela melação dele também me irritava. E então eu comecei a perceber que talvez eu já não amava ele tanto assim. Que eu já não era mais sobre ele, que era sobre mim. Que não era mais sobre a forma que ele agia, era sobre a forma que eu reagia, sabe? E aquilo não estava sendo legal pra mim. Então, não durou muito tempo. A primeira conversa que a gente teve, ele já usou novamente, caiu na droga de novo, repetiu, deu perdido em mim, repetiu. Só que dessa vez eu falei: "Cara, é só tchau." Entendeu? É só tchau. E ali nós terminamos de vez. Nós terminamos o nosso relacionamento. Por muito tempo ele me seguiu, ele me perseguiu, ele ia atrás de mim até em outra cidade, sabe? Ele mandava mensagem, ele vinha na minha porta, ele ligava, ele chorava, ele falava com todo mundo em volta de mim. Ele descobriu que eu tinha conhecido um outro rapaz, que era um menino muito bom, de uma família boa, sabe? Um menino estruturado, um menino certinho. Ele entrou na casa desse menino, ele quebrou a casa do cara inteira. Ele quebrou a casa inteira e sumiu no mapa, sabe?
foi muito perturbador para mim. Com o tempo, com essas coisas que ele ia fazendo, acabava que ele ia sumindo, e eu ia tendo mais tempo de viver a minha vida. Com o tempo, eu comecei a colocar minha cabeça no lugar, eu decidi que eu gostaria de fazer uma faculdade, né? Eu conheci uma pessoa muito querida e hoje, atualmente, eu tenho 29 anos, eu sou formada, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho uma vida totalmente estruturada com uma pessoa espetacular, totalmente diferente dele. Quanto à minha mãe, eu e ela mantemos o nosso contato meio que à distância, assim, é uma coisa que não funciona, é uma relação disfuncional, sim. E o meu ex-namorado, o que eu escuto falar dele é que ele não foi visto mais sóbrio, que ele caiu nas drogas mesmo, que ele tá irreconhecível, que ele tá muito magro, que assim, a vida dele foi acabada, sabe? Por muitas e muitas vezes, depois que nós terminamos, eu fiquei pensando, se não existisse a droga, será que nós poderíamos ter sido felizes? Porque a gente tinha uma relação de amizade tão prazerosa, sabe? E também me pergunto, se eu tivesse continuado com ele, será que eu também não estava perdida? Será que também as pessoas hoje nunca mais teriam me visto sóbria? Ainda bem que eu fui forte, ainda bem que eu pedi ajuda, ainda bem que eu fui ajudada e ainda bem que eu saí dessa vida. Mas eu digo uma coisa pra vocês, às vezes o que começa com prazer e com diversão se torna a maior destruição da sua vida. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a história de uma herdeira, né, de uma menina que ela teve uma vida financeiramente estável, mas emocionalmente a gente vê que tem lacunas, né, que tem buracos e muitas vezes um relacionamento tóxico faz parte de um apego e o vício, qualquer tipo de vício, né, o dela foi a cocaína, mas várias outras pessoas viciam em outras coisas também. E acaba tornando uma dependência muito grande a ponto de transformar o ser humano, né? Eu fico muito feliz que ela saiu dessa situação, que ela teve forças, mas eu digo, se você precisa de ajuda hoje no Brasil, a gente pode pedir ajuda, tá? Parece que a gente ligar para um policial, por exemplo, a gente vai ser preso, mas sabia que se você tiver numa condição extrema de saúde, de mal-estar, passando mal, com falta de ar ou algo do tipo, você também pode pedir ajuda para um policial para você ser levado para um hospital. Hoje o SUS, ele faz um tratamento de longo prazo com uma pessoa que tem esse comportamento e nós também temos o CAPS, né, que é um atendimento psicossocial para o álcool e drogas. O tratamento é totalmente gratuito, tá? Aqui no Brasil, ele tem ajuda, as pessoas têm programas e também existe o Narcóticos Anônimos, além de internação também. Então, às vezes parece que você ser internado, que você pedir ajuda no UBS, que é uma unidade básica de saúde, ou você precisar de emergências, né, para poder se tratar, é uma coisa ruim, é uma coisa feia, mas na verdade é um dos atos mais bonitos que você pode ter por você mesmo. É um ato de amor próprio, é um ato de despertar. Você pedir ajuda para sair das drogas é um movimento de desenvolvimento, nossa, eu acho que é uma movimentação muito bonita de se fazer. E se você estiver próximo de pessoas e você puder falar sobre isso, introduzir o assunto, né, de uma forma delicada, do tipo, cara, pedir ajuda nem sempre é errado, me falam isso. E é muito importante a gente falar para essas pessoas que, tipo, quer usar? Você não sente que você tá pronto para você parar? Beleza, mas se um dia você sentir, não tema em pedir ajuda, né? E disseminar essas informações são muito importantes porque a gente precisa acolher essas pessoas para tratar, porque é muito mais que uma questão pessoal, é uma questão de saúde. Então, se você também conhece alguém que passou por algo do tipo, né, ou uma história de herança, que eu nem falei tanto sobre isso, né, sobre o direito da filha com dinheiro, porque eu acredito que ela teve isso muito bem resolvido, que a primeira parte da história é uma parte muito divertida também, né, ela conseguir ter o que é dela, lutar pelo que é dela. Eu conheço várias pessoas que perdem aí casas e o dinheiro porque a mãe recebeu, gastou tudo e acaba que quando o filho faz 18 anos não sobrou R$1. Tem tantas histórias tristes por aí também. Me manda sua história no historiascanal@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.